Olá, mais um Café com o Presidente no ar, aquele nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, a gente vai falar novamente aqui sobre um evento que a gente conversou sobre isso ano passado e eu sei que é uma causa que o senhor está bem imbuído em trabalhar nessas questões, que entra aí um tema cada vez mais importante para a sociedade, que é o combate ao vício, né? A gente está falando aí de um evento que aconteceu recentemente aqui em Serra Negra, né? E eu vi que o senhor participou, inclusive teve lá um dia que deu a palavra, tudo mais. Queria que o senhor falasse do tema deste ano, que eu inclusive vi aqui, olha, essa questão, a missão e a omissão da sociedade quando se trata dessas questões. Sim. Esse foi o 9º Free Mind, né? Um encontro internacional. O Free Mind é um movimento de mobilização aí de ações de prevenção na área das dependências, não só das drogas. Hoje, infelizmente, nós vemos na sociedade muitas outras dependências se instalando, né? A dependência ao celular, dependência aos jogos, né? Eletrônicos, que é uma coisa que tem crescido bastante. Então, foi um congresso fantástico, recebeu representantes do mundo inteiro, pesquisadores, representantes de entidades, até de órgãos governamentais dos Estados Unidos e outros países, trazendo exemplos de experiências exitosas para contribuir nas ações de prevenção e também de cuidado e tratamento de quem se torna dependente, em todos os aspectos, de drogas, seja as lícitas, álcool e as ilícitas, e também dependências de jogos, né? Ou compulsões por jogos. Nós tivemos uma participação, teve um painel que falou um pouco da espiritualidade baseada em evidências, tentando mostrar como a prática da espiritualidade, até no sentido mais amplo, mas também da religiosidade, como fator de proteção, ao uso de drogas e até de comportamentos de risco. Participei com outros 3 participantes, inclusive um padre uruguaio, né, padre Charlie, que ele está desenvolvendo, ou desenvolveu a pedido do Vaticano também um estudo, uma proposta de treinamento com base na espiritualidade para capacitar agentes de prevenção. Mas foi uma mesa bastante rica, mostrando que hoje sim a prática de uma religião, né, o desenvolvimento da espiritualidade é um fator de proteção e ajuda muitas vezes os jovens a tomar as decisões corretas, né, em dizer não, resistir muitas vezes à pressão da sociedade, pressão do grupo. E a espiritualidade muitas vezes ajuda a fortalecer a autoestima, a dar sentido para a vida. Então isso evita que, por razões outras, o jovem vá por experimentação, curiosidade, ou para preencher um vazio existencial, né, buscar nas drogas ou outros tipos de vícios, né, essa sensação de prazer, de plenitude, né. Foi um painel bastante rico. E é claro que em todos os painéis, várias oficinas, foi uma oportunidade de conhecer como o mundo, de uma forma geral, tem trabalhado para enfrentar essa realidade. E hoje, ainda mais, essa questão dos jogos eletrônicos. Sim. A tecnologia, né? Tudo que chega até os nossos filhos e até nós mesmos através dos celulares, tem muita coisa boa, mas tem muitos riscos. Então, como se preparar para até peneirar tudo isso, né, presidente? Filtrar e tentar não se deixar atraído pelo fascínio, muitas vezes, que os jogos eletrônicos, por exemplo, trazem para todos nós. É verdade. Então, é um tema bem atual e que com certeza a gente pode ter desdobramentos aí para toda a sociedade. Quem sabe a gente já tem uma legislação, não sabemos se vamos precisar ter uma legislação futuramente mais severa ou não, né? Vamos aí aguardar. Pois é, até foi debatido, por exemplo, tem uma medida provisória que está sendo discutida no Congresso Nacional que proíbe, por exemplo, o uso de celular no ambiente de escola, né? Tá bem polêmica essa questionável, é polêmico ou não, mas para você ver que estão sendo pensadas ações para tentar minimizar o efeito negativo, né? Do excesso até, às vezes, de uso e permanência do jovem diante, né, do celular. Agora, é um fenômeno da atualidade.
né? As Vamos redes ter que lidar, sociais, né? a tecnologia está aí, é como usar isso para o bem e de Sim. forma positiva. Já que nós estamos falando em jovem e como falar de forma positiva, a Câmara teve na última semana uma reunião importante que trata daquele jovem que quer entrar no mundo do trabalho, que precisa de incentivo e tudo mais. Me fala um pouquinho o que foi essa reunião, com quem foi e quais os frutos. A Lei de Aprendizagem Nacional do Jovem Aprendiz estabelece obrigação para as empresas com determinado número de empregados a também implantarem ou receberem jovens aprendizes. Tem uma entidade de formação, aqui em Campinas tem uma guardinha, patrulheiros, tem o CICIE, tem o SENAC. E agora, de uma forma inédita quase, a gente está buscando, a Câmara de Campinas, fazer uma parceria com o Ministério do Trabalho, porque há situações em que empresas que têm essa obrigação não conseguem recepcionar esses jovens no seu ambiente mesmo. Por exemplo, empresas de transporte coletivo até, que pelo número de empregados tem que ter uma cota grande de jovem aprendiz, mas o ambiente das oficinas, às vezes não é um ambiente seguro, né, para receber esses jovens. Sim. Então, saiu um decreto que complementa a lei federal que permite que essas empresas possam fazer convênios com entes públicos e, ao invés de recepcionar, a obrigação é da empresa. Tá. Ela é que paga, que garante os direitos trabalhistas, né? Mas esse jovem ele vai ser acolhido um ente público, por exemplo, a Câmara. Então, a Câmara está se colocando à disposição do Ministério do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho para receber jovens e é uma forma também de nós estimularmos, né, outros órgãos públicos e a própria sociedade a fazer valer essa lei. A Lei do Jovem Aprendiz, ela tem um objetivo de começar a preparar o jovem para a sua trajetória profissional, prepará-lo para o mercado de trabalho. Nós temos uma ação grande do governo e da sociedade de combate ao trabalho infantil. Sim. Né? Mas, ainda que até que ele não possa ser mão de obra, mas a partir de um momento, dos 12 anos, né, dos 14 anos, perdão, Isso. ele já pode sim, num processo de ensino, aprendizagem, ser inserido no mercado de trabalho num primeiro momento para aprender Sem mesmo. prejuízo dos estudos, né? Não, a obrigação primeira é que ele esteja estudando. Essa é a condição sine qua non, né? Mas eu acho que a Câmara tem que dar o exemplo, né? Então, a gente está se colocando à disposição também para, nesse caso, receber jovens aprendizes aqui, tanto na estrutura interna da Câmara, né, nas várias áreas da Câmara, como também nos gabinetes de vereadores. Essa reunião, além de representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, estava a nossa equipe, né, da diretoria geral, da gestão de pessoas, da procuradoria, né, e a gente vê um envolvimento, um interesse muito grande também da casa, dos servidores da casa, em aderir a essa iniciativa. Tendo novidades, traz aqui para a gente, presidente. Com certeza. E falando em recepção, a Câmara também tem feito, inclusive aqui na presidência mesmo, o senhor tem recebido os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Fala para mim o que é esse encontro, essa aproximação, né? Eles já estão conhecendo aqui os ambientes do Legislativo? Eu acho que depois da eleição, né, nós tivemos assim um índice grande de reeleição, né, dos 33 vereadores, 23 são vereadores reeleitos, né, considerando que alguns não saíram. Dois não saíram. Dois né? não saíram, né? Mas nós temos, engraçado que também dois que estão voltando já foram vereadores, né? O Iabico e o Roberto Alves. Mas nós temos 8, na verdade, dos 10 novos vereadores que serão vereadores pela primeira vez. Sim. Então, primeiro nós fizemos um convite a todos eles, oferecemos aqui um café de boa-vinda, de acolhida. Alguns objetivos. Primeiro, eles também se conhecerem, né? E já começar a conhecer um pouco o ambiente da casa. A gente preparou uma apresentação para ele com os órgãos da casa, porque tem algumas obrigações que eles têm que cumprir, como documentação, Sim. tanto para a posse do vereador, mas também como para a nomeação dos seus assessores, aqueles que vão compor o seu gabinete. E já é uma forma também deles começarem a terem contato com a estrutura da casa, entender, compreender como é que a Câmara funciona. E a Câmara está preparada, obviamente, para oferecer todo o suporte e assessoria para os vereadores.
E também convidá-los, alguns já têm acompanhado as sessões. Né? Verdade, eu percebo que inclusive vocês falam muitas vezes lá no microfone da mesa diretora ou mesmo na tribuna, hoje está o vereador eleito tal aqui. A gente percebe que já é esse interesse deles entenderem como funciona a dinâmica, né? Sim, eu acho que quem se elegeu vereador, quanto mais cedo ele se inteirar aqui, conhecer, criar familiaridade aqui com a rotina da casa, acho que vai facilitar no exercício do mandato. Né? Então é uma medida que a gente fez no sentido de acolher os novos, sejam bem-vindos, permitir um pouco esse conhecimento entre eles e aos poucos conhecer os vereadores que comporão a futura Câmara. É verdade, mas antes dessa futura Câmara, a gente está tendo muito trabalho, muita discussão de projetos importantes que precisam ser analisados ainda em 2024. Um deles é o projeto que trata da Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Tivemos já audiência pública e tivemos uma primeira votação, que é o momento da legalidade. Fala um pouquinho para mim, para lembrar quem está em casa, presidente, o que é exatamente esse projeto e qual é o papel da Câmara nesse momento? Esse projeto chegou na casa em dezembro do ano passado, né, de 23, e começou a tramitar desde janeiro de 2024. É um projeto do Executivo, né, que altera a legislação urbanística para permitir o desenvolvimento desse polo de inovação e desenvolvimento sustentável na região de Barão Geraldo, na área conhecida como a área do polo de tecnologia, que envolve desde a Unicamp, PUC, todos os institutos de pesquisa, CNPq, o Laboratório de Luz Síncronton, né? Para quem está em casa, quando pega Campinas Mogi Mirim, tem aquelas placas, polo de alta tecnologia, exatamente, é mais ou menos ali, Telebrás, né? ali, né? Que entra por ali e vai até a Unicamp. A Unicamp também adquiriu uma área grande, a Fazenda Argentina, né? Que ela já tinha começado a desenvolver um projeto que ele chama de RIDES, que é um hub de indução e desenvolvimento sustentável, que depois ele foi ampliado também, incorporando outras, tanto ao PUC quanto as outras entidades de pesquisa. O importante dizer que esse projeto, ele traz um conceito de desenvolvimento urbano inovador. A Unicamp, com recursos do BID, contratou, num processo de uma licitação internacional, uma consultoria internacional, e quem ganhou foi uma consultoria coreana, que apresentou uma proposta de como desenvolver aquela área, estimulando a vocação tecnológica de inovação, mas também permitindo que você possa transformar naquilo num bairro onde que morem pessoas, onde você tenha comércio, serviço, empresas, residência, hotel e parque, área de lazer, área de convivência. Então é um projeto inovador. É claro que é polêmico, gerou muitas controvérsias, o debate mostrou isso, mas quando chegou na Câmara, depois de haver, o Executivo promoveu 12 reuniões lá no território de Barão Geraldo para tentar mostrar melhor o projeto, colheu sugestões, depois ele formatou adequou o projeto de lei e mandou para a Câmara. Então, hoje a Câmara está cumprindo o seu papel. Primeiro, a audiência pública é uma obrigação. Nós fizemos uma que é necessária, mas nós vamos fazer uma segunda complementar, porque eu acho que pela natureza, pela importância, pelo que representa o projeto, eu acho que quanto mais debate a gente tiver, melhor, né? Não só para que a sociedade possa compreender e entender a proposta, mas também, de repente, incorporar sugestões de adequação, melhoria do projeto. Então, agora a Câmara está fazendo isso, fizemos audiência pública, já votamos o projeto contra a legalidade em primeira discussão e depois, agora ele vai passar por outras comissões, comissões de mérito e mais uma audiência pública para votar em segunda votação. Mas eu acho que é uma iniciativa interessante do ponto de vista de que a gente pode ter a oportunidade de experimentar um modelo de desenvolvimento, né, incorporando inovação, preservando qualidade de vida, meio ambiente, criando ambientes de convivência, que é a proposta central do projeto. Falando em audiência pública, sexta-feira, 6 horas da tarde, é dia de audiência pública que vai discutir o orçamento para 2025, projeto também de autoria do prefeito. Queria que o senhor falasse sobre a importância da lei orçamentária e também convidar as pessoas para virem. Aliás, essa como eu dizer, que é uma das mais importantes leis que a Câmara aprova todo ano, né? Porque ela vai definir como a Prefeitura vai gastar
os recursos provenientes dos impostos, né, para atender as demandas da cidade, de todas as áreas. Então, eu quero convidar mesmo a população, né, para audiência pública nessa próxima sexta-feira, dia 8, e porque ali o orçamento, primeiro, ele tem duas coisas importantes. Ele estima a receita. Então, a gente compreender como a prefeitura está, que critérios ela está adotando para estimar qual será a receita em 2025. Porque a lei 4.320, que estabelece as regras para a elaboração dos orçamentos públicos do Brasil inteiro, ela fala que a primeira obrigação é estimar a receita. E na hora que você estima e fixa a despesa. Então, a despesa não pode ser maior que a receita. Se você estima com exagero a receita e ela não se configura, você autoriza, muitas vezes, a prefeitura a gastar mais do que ela arrecada. E isso dá problema de déficit fiscal, né? Então, por isso, a estimativa da receita talvez seja uma das tarefas mais difíceis e importantes, para ficar bem próximo da realidade. E a partir daí, onde vai ser aplicada essa receita? Em saúde, educação, transporte, habitação, segurança, meio ambiente, enfim, manutenção da cidade. E é a oportunidade da população conhecer e até, de repente, encaminhar. Opa, esqueceu alguma coisa aqui para aprimorar o projeto de lei. Tá certo. Então, presidente, muito obrigada. A gente volta a falar, inclusive, com detalhes sobre a lei orçamentária na próxima semana, combinado? Combinado. Tá certo. Então, a gente lembra que a TV Câmara Campinas também vai transmitir essa audiência pública sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Tchau, tchau. Valeu.